Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor Deus, que estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, vem trazer a palavra agora ao nosso pastor, Senhor Deus, que Ele possa, Senhor, trazendo a palavra para encher os nossos corações, Senhor Deus, que não vem da Tua boca, Pai, mas vem de Ti, Senhor Deus. Coloca as palavras no coração dele, que ele possa estar transmitindo para nós, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor Deus, esteja com o pastor agora nesse momento, abençoando a vida dele, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Primeira vez, não é? Nós viemos aqui, fomos convidados algumas outras vezes, não é? Pastor Vinícius. E estamos passando também um processo pessoal nosso, não é? E a Bíblia diz que há tempo de falar e há tempo de ficar calado, não é? Então nós preferimos nos calar por um período que já se estende por 2 anos. E quando o pastor Vinícius me convidou, nem sei por qual vez, porque ele já tinha me convidado algumas vezes. E aí eu falei, puxa vida, né? Quem sou eu para ficar desprezando, não é? O amigo e o convite, né? E a igreja. Daí eu falei, tudo bem, meu irmão, eu vou. Só que tem o seguinte, já faz algum tempo que eu estou calado. E eu aprendi o seguinte, não é? Quando o músico ele fica um dia sem tocar no instrumento, ele percebe. Se ele ficar 1 semana sem tocar no instrumento, a esposa percebe. Se ele ficar 1 mês sem tocar no instrumento, os vizinhos vão perceber. E se ele passar disso sem mexer com o instrumento, a plateia vai perceber. Não é? Então, logicamente que a prática traz o esmero, né? E já há algum tempo, e quando eu falei para ele, eu falei, bom, agora o Vinícius vai falar, então deixa quieto. E ele demorou para responder, eu falei, meu irmão, faz 2 anos que eu não prego. Não é por causa de pecado, não é por causa de nada disso, meu irmão, fica em paz. E aí eu falei, bom, agora o Vinícius pulou fora, né? Eu falei, tudo bem, Jesus, glória a Deus, porque... Ele falou, não, irmão, eu falei, esse camarada é louco mesmo. Ele é meio doido mesmo. No bom sentido da palavra, não é? Conhecemos já de algum tempo, estudamos a Bíblia juntos por algum tempo também. Ali na sala, aprendendo um pouquinho da Bíblia junto, né, pastor Vinícius? E o Vinícius era sempre aquele que gostava de dar um pouquinho mais de trabalho, fazer a gente suar um pouquinho, com as perguntas mais difíceis de trabalhar. Mas assim, uma pessoa que foi muito gratificante trabalhar com o Vinícius, porque ele sempre se mostrou desejoso de entender e tendo uma curiosidade saudável. E logo nós entendemos que é uma sede que vem de Deus para estar fazendo a obra. E eu, assim, venho aqui, é um prazer, viu, meu irmão? Um prazer estar aqui com os irmãos. Não vou falar de mim, porque eu entendo que eu fui convidado aqui para falar da palavra de Deus, não é? Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Quero parabenizar o Vinícius, a Vanessa, a família, todos os irmãos que estão aqui fazendo esse trabalho lindo. Que Deus continue abençoando, que seja para a glória de Deus. Enquanto assim for, eu tenho certeza que vocês verão a mão de Deus sobre a vida de vocês. E o nome do Senhor será glorificado a cada dia nesse lugar, com novas almas, com Deus transformando, com Deus provendo tudo aquilo que nós necessitamos. Deus abençoe e meus parabéns a toda a igreja. Marcos no capítulo 8, verso de número 22 até o verso de número 26. São aí 5 versos, mas de um texto que ele traz alguns ensinamentos aos nossos corações.
Eu acho que 3 semanas atrás, um irmão me ligou e falou: pastor, eu vou pregar. E eu estava meditando nesse texto e ele me fez algumas perguntas, nós trabalhamos a questão ali um pouquinho. E esse texto ficou ali, falando no meu coração, dentro desse texto, e eu sempre meditando. E aí, quando o pastor Vinícius convidou, o primeiro texto que veio ao nosso coração foi esse. Eu acredito que Deus tem algo a tratar conosco através dessa palavra. O texto fala sobre, subtítulo, né? A cura de um cego de Betsaida. Tenho como base de fé e conduta a palavra de Deus. Bíblia, ela é inegociável, não é? Não dá para você negociar com o que está escrito. Não dá para você pegar da Bíblia um versículo que seja, dizer assim, não, isso aqui não foi inspirado. Ou a Bíblia é inspirada de Gênesis a Apocalipse, ou ela simplesmente não serve para nada. A partir do momento que eu puder escolher um versículo, um livro, ou um texto, seja lá o que for, um capítulo, e disser esse é ou esse não é, eu tiro toda a autoridade e toda a inspiração do texto bíblico. Então eu tenho como base para mim que não dá para discutir com o que está escrito. E qualquer igreja ou qualquer ensinamento que aponte para uma outra direção, ele é um ensinamento estranho. Então eu costumo muito falar da Bíblia e do que está escrito. Interessa a minha opinião. Minha opinião, ela é secundária, ela não tem, como que eu posso dizer, peso nenhum diante do que está escrito. O que está escrito é a palavra final. Então, eu queria deixar um conselho para você nesta noite. Nunca negocie com o que está escrito. Talvez você tenha alguma dificuldade em entender algum ponto, porque a Bíblia, ela é um texto erudito, um texto antigo, ela está muito distante na sua formação cultural da nossa cultura. Mas procure entender. O que você não entender, peça graça para Deus. Só não isole, tente desprezar ou desmerecer o que está escrito, porque a Bíblia é palavra final para a humanidade. É a palavra de Deus. O verso de número 22 do capítulo 8 de Marcos diz assim: chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntaram-lhe se via alguma coisa, ou perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. Já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. O texto ele é bastante conhecido, mas ele tem alguns pontos aqui que é muito peculiar. Por exemplo, você não vai encontrar em nenhum outro texto de milagres que está aqui escrito na Bíblia, Jesus orando por alguém ou impondo as mãos sobre alguém e depois perguntando: você melhorou? A dor passou, o caroço sumiu, faz o que você não podia fazer. Você não vai ver Jesus fazendo isso em nenhum momento. Só que nesse texto Jesus fez. Nesse texto Jesus fez isso. Então tem algumas questões nesse texto que ele me chama a atenção. E eu queria falar um pouquinho sobre salvação, baseado nesse texto. O verso começa dizendo assim: chegou a Betsaida. E chegou a Betsaida.
ele vai dando continuidade de uma série de acontecimentos na vida de Jesus logo após a morte do seu primo João Batista. E quando ele chega a um certo lugar, o relato do acontecimento é um perícope, é um pequeno texto, não é? Um contexto próprio, diz assim: chegou a Betsaida. Jesus havia chegado em Betsaida. A primeira coisa que eu entendo nessa primeira introdução do texto é que, em se tratando de salvação, a primeira ação é sempre de Deus. Na salvação do homem, a primeira ação ela é divina. Não foi o homem na sua busca, na sua necessidade ou na sua curiosidade que encontrou Deus. Não. Primeiramente foi Deus que se fez conhecer ao homem. O homem não consegue tomar as rédeas ou a primeira ação quando se trata de salvação. Você não vai conseguir antecipar-se a Deus quando se trata de salvação. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o primeiro ato de salvação sempre será de Deus. Ou seja, você nasceu para ser salvo. Todo homem nasceu para ser salvo, porque a obra da salvação já estava pronta antes da fundação do mundo. Não existe surpresas na obra da salvação. Não existe adaptação, não, nada disso. Estava tudo preparado e tudo está no mais pleno controle de Deus. Nada fugiu àquilo que Deus havia planejado. Ou seja, novamente, todo homem nasceu para ser salvo. Existe uma porta aberta chamada graça, salvação, desde a fundação do mundo, de Adão até o último homem. Essa porta estará aberta. E todo homem nasceu para entrar por ela. Agora tem uma coisa: entra quem quer. Você nasceu para entrar por essa porta. Essa porta foi preparada para você. Essa porta foi preparada para o mendigo que você encontra na rua. Essa porta foi preparada para o bêbado que você encontra na rua. Essa porta foi preparada para a prostituta que muitas vezes nós encontramos na rua. Essa porta foi preparada para o viciado. Essa porta foi preparada para o soberbo. Essa porta foi preparada para o vaidoso. Essa porta foi preparada e já está preparada desde quando esse homem nasceu. Por mais que ele esteja andando em uma vida de perdição, por mais que ele esteja distraído em tantas coisas, existe uma porta que já estava aberta e preparada para ele desde quando ele nasceu. Muito antes de ele ter nascido, já estava tudo pronto. Jesus, ele não morava em Betsaida. A Bíblia diz que ele tinha ido a Betsaida. Eles não tinham levado o cego até Nazaré, ou Belém, ou Cafarnaum, ou qualquer outra cidade da redondeza ali. A Bíblia diz que Jesus havia ido lá. Jesus foi lá. Ele diz que Jesus estava em Betsaida. A salvação estava lá. Sabe qual que é o nosso problema? É que mesmo sabendo que a salvação ela está pronta, que a porta está aberta, nós passamos por muitas pessoas, esquecemos de dizer para ela: olha, você nasceu para ser salvo, a porta está aberta. Eu quero te apontar o caminho e te conduzir até lá. Nós não fazemos isso.
Nós vivemos dentro de uma cultura retributiva. Sabe o que é isso? Nós acreditamos que sempre nós temos que merecer para ter algo. Porque a cultura que nós vivemos é essa. Nós acreditamos que se nós não fizermos por merecer, nós não teremos o reconhecimento, alcançaremos algo, como se tudo, se em toda ação reconhecida, houvesse a necessidade de mérito. A cultura que nós vivemos, o contexto que nós vivemos é esse. Você não tem nada nessa vida se você não fizer por merecer. Mas quando nós nos deparamos com Cristo, é chocante para nós. Como retribuir algo tão grandioso que Ele fez por mim? Como que eu poderia me fazer merecedor? Como que eu poderia pagar ou retribuir a cruz? Como que? Você pode falar, eu sou o melhor cantor, sou o camarada mais bem intencionado daqui, sou o melhor pregador, sou o cristão mais fiel, eu sou isso, eu sou aquilo. Acredite, Deus não precisa de nada disso. Não precisa. Se você não glorificar, Ele não vai perder nada, Ele não vai deixar de ser Deus, a sua divindade não vai diminuir nada. Se você não contribuir, você não vai ferir a santidade de Deus. Se você pecar, você não vai ferir a santidade de Deus. Se você se santificar, você não vai aumentar a santidade de Deus. Se você glorificar e adorar, você não vai aumentar a presença dEle aqui. Se você não glorificar, você não vai diminuir a presença dEle aqui. Porque um dos atributos de Deus é que Ele é onipresente. E não é, Ele não está, Ele é. E Ele sendo onipresente, Ele está em todos os lugares, com a mesma intensidade. Então glorifique, não glorifique, cante, não cante, faça, não faça, Deus vai continuar sendo Deus. Fazendo isso não te coloca em uma condição privilegiada de forma nenhuma. O que te coloca em uma condição privilegiada é a cruz. E isso você não merece, você não tem mérito em nada disso. Ele fez de graça. Muito difícil de nós compreendermos isso. Nós fazemos as coisas por obrigação. Nós temos que fazer algo para retribuir. Eu tenho que ler a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia eu fico sentindo culpa se eu não ler a Bíblia. Eu tenho que ir para a igreja, porque senão Deus vai pesar a mão. Eu tenho que fazer, que se eu não fizer eu vou para o inferno, porque eu vou isso. Irmão, Deus não castiga ninguém, Deus não ama castigar ninguém, Deus não ama punir ninguém de forma nenhuma. A Bíblia diz assim, o que o homem plantar, isso ele colherá. Deus não quer que você se relacione com Ele por opressão. Deus não quer que você se relacione com Ele por um terrorismo religioso ou algo do tipo, não. Deus não quer que você se relacione com Ele para ser merecedor de nada disso. Sabe que Deus quer que você creia, tão somente. É isso que Jesus disse. Creia tão somente. Então tudo que você possa alcançar de Deus, não é porque você é bom, ou porque você é isso, ou porque você é... Não é porque você se sobressai na sua atividade, ou na sua tarefa, ou não. Com Deus não é assim. Tudo que você vem alcançar de Deus é porque Deus é bom, porque ninguém é capaz de se justificar ou retribuir o que Deus faz. Entende isso, querido? Entende isso? Não tem um relacionamento com Deus por medo, não se relaciona com Deus por pressão, por nada disso. Não faça isso. Se relaciona com Deus porque você escolheu ter um relacionamento com Ele. Não tente se relacionar com Deus por causa de sentimento, por causa de emoção. Se relacione com Deus por uma escolha racional. Muitas vezes nós colocamos o nosso relacionamento com Deus na conta de emoções. Se eu me sentir bem, então é lá que eu vou estar. Se eu estiver feliz, é porque está tudo certo. Se eu estiver triste, abatido, para baixo, então não quero, não vou. Não, querido, relacionamento com Deus é escolha.
Fé é uma escolha. Eu não tenho fé. Eu não sinto fé. Fé não é um sentimento, meu irmão. Fé é uma escolha. Que você escolhe ter ou não ter. Moisés, estende o cajado sobre as águas. Estou sentindo de Deus de fazer isso não. Aquela hora o que Moisés tinha era isso. Era fazer o que Deus mandou ou morrer. E eu não estou assim não. Deus mandou fazer. Faz o que Deus mandou fazer. Mas eu não vejo como possibilidade de ficar com uma madeira estendida sobre o mar fazer mudar alguma coisa. Não interessa o que você está sentindo. Faça o que Deus tem mandado você fazer. Creia que Deus é poderoso para agir através da sua escolha. A sua escolha de fé. Sabe por que nós deixamos de viver muitas coisas de Deus? É porque nós colocamos a fé na conta de um sentimento. Nós colocamos o perdão na conta de um sentimento. Existem muitas pessoas doentes dentro da igreja, porque acredita que perdão depende de um sentimento. Eu preciso estar bem para perdoar. Preciso amar aquela pessoa para perdoá-la. Eu preciso que a ferida cicatrize. Se nós esperássemos a ferida de Jesus cicatrizar para ser salvo, nunca seríamos salvos. Porque a Bíblia diz que na volta ele será reconhecido pelas suas feridas. E elas estarão abertas ainda. E com a ferida aberta ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque perdão é um mandamento, meu irmão. Perdão não é escolha, perdão não é sentimento, é um mandamento. Se é um mandamento, você tem responsabilidade de praticar ou de não praticar. Você não tem controle sobre sentimento. Você não tem culpa de um dia amanhecer triste. Você não tem culpa de estar eufórico no lugar onde não deveria estar eufórico. Você não tem culpa de ter crise de riso no momento que era para estar todo mundo sério. Você fica dando risada, querendo contar, você não tem culpa disso. São impulsos da emoção sentimental que você não tem controle. Mas mandamentos, coisas que Deus nos manda fazer através da sua palavra, não pode ser colocado na conta de sentimento. Então aprenda isso. Perdão é uma escolha. Fé é uma escolha. Amar é uma escolha. Porque se amar não fosse escolha, Jesus falou assim: olha, você tem que amar aqueles que vos perseguem. É impossível isso. Emocionalmente falando, sentimentalmente, psicologicamente falando, é impossível eu amar um camarada que vive me perseguindo, querendo me fazer o mal. Não dá para fazer isso. Mas dá para me escolher fazer isso. Contra o meu coração, contra a minha ira, contra o repúdio do meu sentimento, eu posso escolher controlar tudo isso, renunciar a tudo isso e fazer aquilo que o Pai mandou que eu fizesse, amar o meu próximo. Então o nosso relacionamento com Deus, ele está quase que em suma, resumido em escolhas. Em escolhas. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, como eu estava dizendo, é que Deus preparou tudo para que o homem fosse salvo. E a Bíblia diz então que Jesus estava em Betsaida. Ou seja, o Salvador chegou primeiro. O Salvador chegou primeiro. E a Bíblia diz que quando souberam que Jesus estava em Betsaida, trouxeram a ele um cego. Agora aqui, eu vejo a igreja trabalhando. Isso é evangelismo. A salvação está preparada. A Bíblia diz que a mesa está preparada. Nada vai mudar o que Deus tem para a igreja. A igreja é salva e ponto. Nada muda isso. O que muda, ou o que pode alterar os números,
É como a igreja lida com isso, abrindo a porta e trazendo mais pessoas, ou ignorando e fechando as portas e estando reclusa dentro dela mesma. Então, quando aquelas pessoas sabem que Jesus está em Betsaida, eles vão até um homem cego e o convida. Ou seja, eles anunciam a salvação. Se o Messias está lá perto de Betsaida, o senhor quer ir até ele, ele pode curar o senhor. Então o que eu vejo? Eu vejo evangelismo. Eu vejo condução, direcionamento, convidando. E a Bíblia diz que eles não só convidaram, eles levaram o homem cego até Jesus. Porque o homem não tinha como chegar até Jesus. Como eu disse, o homem não tem como chegar até Deus se não houver uma ação da parte de Deus. Então eles vão conduzir, esse é o papel da igreja, é conduzir pecadores a Cristo. Foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser salvo, glória a Deus, aleluia. Mas também para conduzir outros que estavam na mesma condição, a Cristo. E aqui, eles conduzem ele até Jesus. E quando eles chegam até Jesus, eu vejo um outro papel importante também, que nós temos que desempenhar como igreja. Eles rogaram a Jesus por ele. O homem não conhecia Jesus. O homem não podia ver Jesus. Eles foram lá, evangelizaram, conduziram e intercederam por ele. Falou: Senhor, estende a sua mão sobre ele. Eu sei que o Senhor pode restaurar a vida dele. Porque uma pessoa que ela não tem conhecimento nenhum de Deus, vai ser muito difícil que ela consiga se chegar, se não houver alguém que a conduza. Aquele homem não chegaria até Jesus se ninguém o conduzisse a Jesus. Então eu vejo algo tremendo. A igreja entendendo que a salvação está preparada. E a igreja exercendo o seu papel de igreja. Salvando vidas. Não é? O salvo levando outros à salvação. E a Bíblia diz que quando aquele homem chega até Jesus, o verso 23, eles rogam que Jesus o toque. E o verso 23 diz assim, ó: e tomando o cego pela mão. Aleluia. Sabe qual que é o meu papel e o seu papel? É trazer as pessoas à presença de Deus. O encontro de cada um com Deus é pessoal, individual. E aquele homem tem um primeiro contato com Jesus. Glória a Deus. Não interessa como foi, não interessa como será. Deixa que Deus trate com cada um de uma maneira. A salvação de cada um se dá de uma maneira. E a Bíblia diz que Jesus toma aquele homem pela mão e o chama em um lugar reservado. Sabe o que eu vejo aqui? Intimidade. Imagina, Jesus foi lá, pegou o cego e saiu andando de mão dada com ele. Um homem que não conhecia, que não podia ver, que nunca tinha visto, agora está andando de mão dada com o Messias. Está andando de mão dada com Jesus. Então o que eu vejo? Intimidade. E logo em seguida, Jesus estende a mão e sai dirigindo ele, conduzindo ele. Para onde? Para fora da aldeia. Para fora da aldeia. Porque um evangelho que não conduz o homem para fora, está tudo errado. Um evangelho que não propõe transformação não é o evangelho de Cristo. E hoje, eu digo hoje porque hoje é o tempo que nós estamos vivendo, mas já alguns anos atrás, percebe-se que o evangelho parece que virou uma moda. E as pessoas
Vem para a igreja. As pessoas cantam, bate palma, mas dá uma oferta, ajoelha, ora, dentro da igreja, mas fora da igreja elas continuam a mesma coisa. Eu tenho comigo algo que me diz o seguinte: se você teve encontro com Cristo e nada mudou, então você só acha que teve encontro com Cristo. Porque é impossível que o homem tenha um encontro com Jesus e algo não seja transformado na sua vida. Porque quando eu pego na Bíblia e eu começo a verificar e a folhear o texto bíblico, eu começo a ver pessoas que têm encontro com Jesus e têm as suas vidas drasticamente mudadas. Não tem essa de o camarada aceitou Jesus e continua sendo o mesmo vizinho infeliz que ele era, que não se dá bem com ninguém. O camarada foi para a igreja, aceitou Jesus, mas continua sendo o péssimo esposo que era. A esposa veio, aceitou Jesus, mas continua sendo a mesma esposa que era, uma esposa ruim. Filho, continua sendo um filho ruim. Funcionário, continua sendo um funcionário ruim. Desculpe, você precisa aceitar Jesus de novo, e dessa vez de verdade. Porque quando nós temos um encontro real com Jesus, tudo muda. Sabe por que tudo muda? Porque o alvo do Evangelho é o homem. O alvo do Evangelho não é as coisas que estão em volta do homem, é o homem. Jesus sempre deixou isso muito claro. Ele sempre fez as pessoas entenderem que se elas aceitar a transformação proposta pelo Evangelho, tudo à sua volta vai mudar. Porque na maioria das vezes, a culpa das coisas ruins à nossa volta é das nossas atitudes, da nossa ótica. Não é assim? Você já parou para meditar o dia que você levanta de bem com a vida? Sou feio, feio assumido. Feio, careca e barrigudinho. Então eu sou um feio assumido. Mas tem dia que eu acordo de bem com a vida. Não é assim? Não, tem dia que você, é natural isso. Tem dia que você acorda, você olha no espelho e fala: rapaz, a barriga parece que está diminuindo. Você perdeu uns 3 quilos, não perdeu nada. Mas aquele dia você amanheceu de bem com a vida. Porque é natural, irmão, você ser cristão ou não ser cristão, você ter dias bons e dias ruins. Não tente viver um evangelho blindado, você tem que ser feliz. Não, Jesus não ensinou isso para ninguém. Se eu no mundo tereis aflição. Mas tem dia que você amanhece, que você está de bem com a vida. Aí você olha no espelho e fala: rapaz, hoje estou aceitável. Estou bonito, estou bem. Mas tem dia que você acorda. Não, o dia que você acorda bem é o seguinte: seu carro pode ser velho. Você sai andando com ele está macio. É gostoso de dirigir. Seu serviço pode não ser o melhor serviço do mundo, mas pô, graças a Deus pelo meu serviço, já você trabalha animado. Bom dia fulano, bom dia cicrano, oh, querido, amado, não sei o que e tal, porque você acordou bem. Então tudo à tua volta está bem. As mulheres, elas são mais fáceis de identificar isso. Porque tem dia que nós acordamos ruins. Assim, tem dia, 25 anos de casado, tem dia que a minha mulher acorda, tem dia que eu acordo ruim, mas quando minha mulher acorda ruim, vou falar para você, 3 vezes eu ruim. Nada tá bom. O vizinho não é bom, o carro não é bom, o emprego não é bom. Se olha no espelho e fala: Jesus amado, eu estou só o couro. Como diz o outro, eu estou só o quimba. Não sirvo para mais nada, estou muito gordo, estou muito magro, meu cabelo, a minha careca, não sei o que. Está tudo ruim, porque você acordou num dia ruim. Então tudo para você está ruim. Seu carro está batendo, está incomodando. Você vai para sua mulher e fala: meu Deus do céu, eu estou casado com isso faz tanto tempo já, estou cego, né?
Você olha para o teu esposo e fala: Jesus, que eu me fei, que eu fui irmã, meu Deus. Você agora é brava com você mesmo, porque você está em um dia ruim. Logo, quando nós trazemos isso para aquilo que Jesus procurou ensinar, se você pegar os textos do Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 8 de Mateus, você vai ver que Jesus, se você estivesse sentado ali, olha só que coisa terrível. Faz 2000 anos que ele falou isso. Lá no Oriente Médio, numa cultura totalmente diferente da nossa, estranho para nós. Ele falou para pessoas que viviam um contexto totalmente diferente do nosso. As pessoas eram vassalas de um império que dominava e fazia todo tipo de injustiça com eles. E se você lê o texto do Sermão do Monte, se você tivesse a oportunidade de ser transportado para lá agora e sentar com a sua calça jeans, com a sua camiseta, no meio daqueles homens de túnica, barbudos, mal cheirosos, porque não tem jeito para ficar cheirando bem, mas imagina aquela condição. Se você sentasse lá, você ia falar: rapaz, ele está falando comigo. Mas eu vivo 20 séculos depois, mas ele está falando comigo. Se o Abraão tivesse sentado lá, rapaz, ele está falando comigo. Se o Moisés, ou se sei lá, qualquer um homem de qualquer outra região, de qualquer outra época, estivesse sentado, ouvir Jesus falava: essas palavras são para mim. Sabe por quê? Porque Jesus sempre teve como alvo o homem, mudar e transformar o homem. Jesus, eu sei que é bom realizar, conquistar, construir, adquirir, mas de verdade, meu irmão, Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado se o seu carro é zero, se o seu carro é isso, porque Ele sabe que se você não estiver bem, o teu carro zero não resolve o teu problema. Jesus sabe que se você não estiver bem, a tua casa linda não vai resolver o teu problema. Agora Jesus sabe, entende, que se você estiver bem, o teu carro vai ser o melhor do bairro, a tua casa mais linda do bairro, a tua mulher mais linda da cidade, e ponto. Sabe por quê? Porque você vai estar bem. É isso que o Evangelho propõe, uma transformação do homem. Por isso muitas pessoas, elas vivem dentro da igreja, elas frequentam a igreja, ela tem um estereótipo de salvo, mas a sua vida é devastada, porque você vai conversar com ela, é depressão, é decepção, é conflito, é um monte de coisa. Sabe por quê? Porque ainda não viveu a realidade plena de um encontro com Jesus de verdade. Porque quando um homem tem um encontro com Jesus, tudo muda. Tudo muda. Jesus tirou o homem da aldeia, falou assim: não, você não vai poder se relacionar comigo vivendo da mesma maneira. Você não vai conseguir se relacionar comigo fazendo as mesmas coisas. Tem coisas que vão mudar, que vai ter que mudar, e que não é Jesus que vai arrancar, é você que vai ter que escolher tirar da tua vida. Tirar da tua vida. Eu era um cheirador de cocaína. Pensa que eu cheguei na igreja, nunca mais senti, eu sinto vontade de cheirar cocaína até hoje. Deixar de cheirar cocaína, para mim foi uma escolha. Eu acredito no milagre, mas para mim foi uma escolha. Eu tive que escolher entre vida e morte. Eu escolhi Jesus. Há 20 anos atrás, graças a Deus. Então, a mudança primeira que Deus precisa fazer, e que você precisa aceitar que seja feito, seja em você mesmo. Deixar Deus transformar, deixar Deus agir em você. Porque quando Ele começar a agir em você, você é um exemplo disso, Moisés. Moisés, 40 anos no deserto, Península do Sinai, cuidando de ovelha no meio de um monte de morro de pedra, porque não tem nem grama lá. Fico tentando entender como é que, né?
não tinha nada para fazer o que ele fez, não tinha condição de aceitar a missão que ele aceitou. Se alguém falasse para Moisés, Moisés é o seguinte: vai lá no Egito e você vai chamar o povo, fazer uma assembleia, reunir o povo e libertar o povo. Ele falou: você está doido, rapaz? Não vou nunca. Só que a Bíblia diz que quando Moisés estava pastoreando as ovelhas, Deus incendiou a sarça, chamou a atenção de Moisés. Moisés chegou perto e ouviu a voz de Deus. Ali Deus tratou com Moisés. Moisés não desceu com espada, escudo, nem com nenhum superpoder. Mas o Moisés saiu daquele encontro outro homem. Sandália suja no pé, roupa suada, suja embaixo do calor, não sei quantos graus. Mas ali ele já não era mais um pastor de ovelhas. Ali ele já era um legislador. Ali ele já era um líder. Ali ele já tinha chamado. Dali ele saiu como um príncipe. Porque tudo mudou. Se alguém encontrasse Moisés subindo, encontrasse Moisés descendo, falava: Moisés está louco. Porque depois que ele teve um encontro com Deus, tudo mudou. A sua expectativa, a sua ótica, a sua visão de mundo mudou tudo. Porque ele percebeu que algo mudou a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus. E eu quero dizer para você, querido, eu não sei como você está nesta noite, eu não sei como você se encontra, mas se você aguçar os seus ouvidos, acredite, tudo que você precisa é de ouvir a voz do Senhor, para que tudo mude na tua vida. O problema é que muitas vezes nós esquecemos, ouvimos e depois esquecemos. Não se esqueça de tudo que Deus falou, de tudo que Deus prometeu. E a Bíblia diz então que Jesus toma o homem pelas mãos. Eu não sei nem que horário eu posso ir. Jesus conduziu o homem pelas mãos, levou o homem fora e cuspiu no olho do homem. Cuspiu no olho. Imagina, né? Sabe o que é isso? Isso é mistério. Era uma prática comum? Era uma prática comum, porque hoje ainda Israel, o nômade, quando ele tem, por exemplo, uma irritação no olho, eles tratam com saliva. Eles cospem. Tem um tipo de terra, não qualquer terra do deserto, mas tem um tipo de terra que eles fazem mesmo a lama, e cobre o olho do camarada e ele vai ficar ali, e aquela irritação vai sair do olho. Isso era medicina comum na época. Era uma forma de tratar as pessoas naquela época. Só que agora, quem está fazendo não é um curandeiro, um médico, um líder comum, era Jesus. Jesus não usou isso para curar a irritação na vista de ninguém. Jesus não usou isso para tratar, Jesus usou isso para curar cego. Para curar cego. Mas olhando para isso aqui, peraí, Jesus, isso é mistério. Isso é mistério. O que você quer dizer com isso, irmão Claudinei? Eu quero dizer para você, querido, que você não vai entender tudo que Deus vai fazer. Que você não precisa entender o que Deus está fazendo. E nem como Ele vai agir. Você precisa entender que não dá para ter um relacionamento com Deus sendo extremamente racional. Porque Deus é espírito. Racionalmente você não consegue compreender um espírito. Não tem corpo, não tem cheiro. Não dá para você tocar. Não dá para você ver. Então, Deus, a divindade, o ser Deus já é um mistério para nós. E Deus age no meio de mistério muitas vezes. E sabe o que eu vejo muito acontecendo hoje, me dói o coração? É ver a igreja querendo podar o agir de Deus. E muitas vezes Deus vai agir de um jeito que você não vai entender. Mas Ele é Deus, Ele vai agir e pronto. Às vezes Deus, para curar um câncer, Ele vai usar um copo d'água. Acabou. Às vezes Deus, para curar um câncer, vai usar uma imposição de mão, uma oração simples, às vezes um copo d'água, às vezes uma semana de copo d'água. Aliás, Deus vai agir do jeito que Ele quer. Não fica tentando podar Deus, limitar Deus, tentando ensinar Deus. Creia no sobrenatural de Deus, que pode surpreender você e mudar a tua história a qualquer hora. Crentes estão se tornando matemáticos demais. Crentes de exatas não vai dar. Com Deus não se relaciona assim. Deus, Ele sempre vai nos surpreender. Mas, só para terminar aqui, uma das coisas que me chama muita atenção no texto
é que Jesus, após ter estendido as mãos sobre o homem e ter cuspido no olho dele, olha só, e cuspindo-lhes nos olhos, verso 23, a parte B, e cuspindo-lhes nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Isso que me chamou muita atenção, porque em nenhum outro lugar Jesus fez isso. Jesus passou lá também lodo no olho do cego e falou: vai se lavar no tanque de Siloé lá. Jesus não foi atrás e falou: e aí, tá vendo? Funcionou? Deu certo? Jesus não pegou um aleijado e falou: levanta e ande. Falou: rapaz, está andando mesmo? Será que Deus está sentindo alguma coisa? Não. Levanta, toma sua caninha, toma sua cama e anda. Vai para a tua casa. Mas aqui Jesus falou: e aí? Você está vendo? Eu falei: mas peraí, como assim? Não funcionou? Não funcionou a primeira vez? Jesus falhou? Aí eu comecei a meditar nisso aqui, entendi que na verdade Jesus estava querendo instruir aquele homem. Jesus não queria somente salvar aquele homem, Jesus queria libertar aquele homem de algumas situações que ele aprendeu a viver com a sua deficiência. E aí o homem abre o olho e fala assim: eu estou vendo os homens, mas eu vejo eles como se fossem árvores. Aí Jesus impõe a mão de novo. Jesus precisou de orar de novo? Não, Jesus estava instruindo, Jesus estava ensinando, Jesus estava querendo mostrar algo para aquele homem. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso aqui? Às vezes Deus promete algo na tua vida, às vezes Deus diz que vai fazer algo na tua vida. Às vezes você percebe que Deus vai fazer algo na tua vida. Às vezes você coloca algo na mão de Deus e começa a desenrolar e de repente parece que dá tudo errado, parou, não deu certo, não foi do jeito que você pensava e você simplesmente desiste. Às vezes o comodismo te faz aceitar aquela situação. Porque o homem poderia muito bem ter dito: não, estou vendo, tá bom, não coloca a mão de novo, não, só pode estragar. Pelo menos agora eu estou vendo, que seja como árvore, está mais ou menos, mas está melhor do que nada, ele podia dizer para Jesus. Melhorou, não está 100%, mas não põe a mão de novo não, senão pode pagar de novo. Mas Jesus perguntou para ele, falou assim: não está bom não, porque eu estou vendo os homens como árvores. E eu meditando nisso, por que aquele homem, por que Jesus fez isso? Porque na verdade, aquele homem via homens como árvores, eu vi o homem como árvore a sua vida toda. Porque a árvore, ela simboliza refúgio, provisão, dependência. Porque aquele homem comia do que davam para ele. Ele se refugiava no refúgio que ofereciam para ele. Ele era totalmente dependente de homens. E aí, me parece que Jesus, quando pergunta para ele, fala assim: eu vejo homens como árvores, assim, porque a tua vida toda foi assim, olhando para homens, dependendo de homens, dependendo de uma esmola, uma migalha. E aí Jesus vai mostrar para ele o que Jesus tem para ele de verdade. Estende novamente as mãos sobre ele e pergunta: e agora? Ele falou assim: agora está perfeito, eu vejo homens como se fossem homens, eu vejo homens como iguais. Sabe o que eu entendo aqui? É que Jesus quer que você se relacione com ele e com os homens como iguais. Muitas vezes as situações que você passa, que ela vem te menorizar, ela te deixa pequenininho, você se sente humilhado. Muitas vezes a situação que você se sente menosprezado, você se sente menor do que as outras pessoas. E você olha para as pessoas e fala: poxa, por que parece que tudo dá certo do lado de lá e do lado de cá nada dá certo? O que eu quero que você entenda é que é o seguinte: que quando você consegue entender
o que é ter um relacionamento com Jesus, você nunca mais vai se menorizar, se menosprezar. Você vai olhar de igual para igual com para todo mundo. Porque Deus vai resgatar os teus valores. Deus vai trazer de volta a tua vida, a tua alegria. Você vai entender que você não é. Então Deus estava trabalhando na vida daquele homem, dizendo para ele: olha, chega de dependência. Chega de olhar para homem, chega de esmola. Chega de ficar dependendo de migalha dos outros. Agora você também vai ser provedor. Deus não estava só curando a visão dele, Deus estava dando independência para ele. Deus estava trabalhando o psicológico dele. Porque não adianta nada, meu irmão, Deus te curar, Deus mover na tua vida se você continuar com a mesma mente. Não adianta Deus fazer grandes coisas na tua vida se você continuar sendo a mesma pessoa, se achando a mesma pessoa. Então Ele precisa transformar. Então primeiro Deus salva aquele homem. Primeiro ele tem um encontro com Jesus de salvação. Porque Deus sempre vai priorizar a salvação. Deus não vai priorizar outras coisas. Primeiro Ele vai tratar com você como salvo. Depois que você estiver nessa condição de salvo, aí Ele vai trabalhar nas outras áreas da tua vida. Mas primeiro você precisa estar na condição de salvo. Então muitas vezes as pessoas se decepcionam, sabe por quê? Porque elas vêm para a igreja esperando que Deus faça isso, ou que Deus faça aquilo, e fica olhando, centrado naquele negócio. E ela começa a ver de onde vai vir a providência, como é que vai ser, esquece de olhar para Jesus. E vai dizer assim: espera, querido, primeiro eu quero tratar com você. Depois que eu tiver tratado com você, aí você vai começar a ver as coisas com outros olhos. Você vai ver as coisas diferentes, as coisas vão mudar realmente na tua vida, quando você entender o que eu tenho para você de verdade, e que tudo depois disso é insignificante. Tudo depois da salvação é insignificante. Jesus dizia: não adianta, ou de que vale ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E o que tem, desculpa a expressão, o que tem de pessoas perdidas dentro da igreja? Porque não sabe o que está vindo fazer na igreja. Perdeu o foco, perdeu o objetivo. Eu queria, com essa palavra nesta noite, te chamar para o centro e dizer: o maior objetivo de você estar aqui nesta noite é Ele. É glorificar o nome dEle, adorar o nome dEle. Para ser salvo, para ser merecedor, não. Não. Simplesmente porque Ele é Deus, porque você escolheu ser assim, porque você escolheu ser salvo, porque você escolheu ser um cristão. E quando você entender isso, aí as outras coisas vão começar a mudar na tua vida. Você vai começar a entender que a tua casa é a melhor casa do bairro. Eu queria mudar de casa, não quero mudar não. Minha casa à noite parece que é mais gostosa. Queria trocar o carro, mas estou gostando do meu carro. Queria trocar até a esposa, mas minha esposa ultimamente está mais cheirosa, está mais bonita. Não vou mais trocar a esposa também. Sabe por quê? Porque tudo muda a partir do momento que você tem um encontro real com Jesus. E no final Jesus diz assim: olha, diz assim, Jesus despediu o homem e falou assim: ó, vai e não entre na aldeia. Ou seja, não volta para trás. Esquece o que você viveu. Esquece o que aconteceu. Esquece a decepção. Esquece a tristeza, a humilhação. Não volta mais para aquela condição. Porque nós somos tentados a voltar sempre. O caminho de volta é perto da aldeia, eu vou passar sempre por lá, eu sempre vou ver, eu sempre vou sentir aquela vontade de dizer: olha, não entre mais na aldeia, ponto. Mudou? Mudou. Você teve um encontro, provou novidade, esquece tudo que passou e vai viver novidade com o Senhor. É daqui para frente. Deixa Deus abrir as tuas expectativas, os teus horizontes, e viva o novo com Deus. Porque muitas vezes você está vivendo a decepção de lá de trás, trazendo a insegurança de lá de trás. E Jesus nessa noite está dizendo para você: deixa o que ficou lá atrás para trás.
Deixa o que passou, passou. E creia que Deus vai estar te conduzindo. Mas eu não estou vendo. Apenas confie. Mas eu ainda não estou vendo nada acontecer. Mas já cuspiram no meu olho antes. Já fizeram o lodo antes. Já falaram isso antes. Não interessa o que já falaram, o que já fizeram. Viva agora o que Deus tem para você. Mas com outra postura. Escolha crer. Escolha acreditar. As coisas muitas vezes vão dizer não. A situação parece que vai querer contradizer aquilo que você busca, aquilo que você quer. E quando a tua fé começar a fraquejar e você começar a sentir medo, não, eu escolho seguir em frente, porque Deus tem algo na minha vida e eu vou buscar. E acredite, meu irmão, você vai ser surpreendido por um sobrenatural, um milagre que vem da parte de Deus para a tua vida. O que você precisa é seguir em frente em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Quero agradecer a oportunidade por estar aqui nessa noite. Agradecer o pastor Vinícius. E quero fazer uma oração antes de entregar o microfone. Vai no seu lugar mesmo, só se põe de pé. Aleluia. Uma das coisas que eu trago no meu coração é que se Deus põe uma palavra em meu coração, é porque Deus tem algo a tratar com a vida de alguém. Ou de alguns. E eu tenho convicção nessa noite que essa palavra veio de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, se Deus falou com você, querido, presta atenção. Escolha praticar o que você ouviu. Se essa palavra veio de encontro ao teu coração nessa noite, guarde isso no teu coração e diga: Senhor, eu escolho levar essa palavra dentro do meu coração e não voltar atrás. Aleluia. Eu posso garantir para você que você vai viver algo sobrenatural da parte de Deus, porque eu creio num Deus de sobrenatural. Glória Ele a é Deus. sobrenatural. Amém. Pai, em o nome de Jesus, nesta noite aqui está a tua igreja, os teus filhos, Pai, a tua casa. Eu quero nesta noite, segundo a tua palavra, Pai querido, segundo aquilo que nós ouvimos, aquilo que o Senhor nos tem falado nesta noite, eu quero ministrar esta bênção sobre a vida dos teus filhos. Eu quero ministrar esta bênção sobre a vida de cada um dos que aqui estão, Senhor. Muitas vezes, Pai querido, nós fraquejamos, muitas vezes, meu Deus, nós nos tornamos céticos, nós nos tornamos racionais, nós nos tornamos, Pai, matemáticos demais. Mas hoje, Deus, hoje eu quero deixar de lado o relacionamento matemático e quero ter um relacionamento mais espiritualizado contigo. Eu quero viver, Pai querido, sobrenatural contigo. Deus, eu quero abençoar os teus filhos nesta noite. Senhor, eu quero que o Senhor visite esta noite os teus filhos. Que projetos sejam restaurados, Senhor. Que vidas sejam renovadas em nome de Jesus, Pai. Que a esperança seja restaurada, Senhor. Que a alegria que foi perdida seja restaurada, Deus, em nome de Jesus. Que nesta segunda-feira seja uma segunda-feira diferente. Uma segunda-feira, Pai, como muitos não têm tido há muito tempo. Que todo o cansaço, a falta de energia da manhã caia por terra, Senhor, e que haja uma renovação. Em nome de Jesus, que esta noite seja uma noite de sono rejuvenescedor, restaurador, abençoador, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu poder, Senhor. Eu abençoo os teus filhos. Eu te agradeço, Pai, pela vida do pastor Vinícius, da sua família e desta igreja. Te agradeço, Deus, por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe a todos. Eu estou muito feliz. Isso aqui para mim é um momento assim surpreendente. O pastor Ney, ele foi o meu primeiro professor de teologia. Primeira pessoa que eu tive um contato de que conhece profundamente as escrituras. E eu estava lá no comecinho, engatinhando, nem sonhava em ser pastor. E eu tinha aquele desejo. Quando começávamos os estudos, eu ficava perguntando, e o povo torcia o nariz, tortava o nariz, a Vanessa às vezes me cutucava, e eu perguntava, e ele questionava, e essa era uma treta, que nem eu disse, era uma briga. E eu me lembro que um dia, no final de um estudo, ele me chamou e falou: Vinícius, vem cá. Ele chamou de Varão. Varão, tem coisas que você já entendeu que você não pode falar, as pessoas não estão preparadas para ouvir.
vai chegar o momento certo para você poder falar, para poder você ensinar. E quando ele falou isso para mim, eu confesso que eu fiquei, tipo assim, nervoso. Eu falava, mas Deus, se eu já sei, eu quero falar, eu quero mostrar para os outros. Eu não sonhava que um dia Deus ia preparar isso aqui, ó, para que o evangelho dele fosse ensinado verdadeiramente. Eu jamais poderia sonhar que um dia eu conduziria um povo e que um dia o cara que me ensinou o que eu sei hoje, uma grande parte do que sei hoje, estaria aqui ministrando uma palavra e conosco aqui congregando junto. Isso é um presente de Deus para mim. Eu me sinto honrado com a sua presença aqui, pastor, em nome de Jesus. Obrigado. Mas você sabe que a nossa demora. Eu sei. O prazer é meu. Deus te ama. Eu também te amo, querido. Deus abençoe. De vez em quando eu tenho umas... Água, fica à vontade, ó. De vez em quando eu tenho umas dúvidas muito difíceis, aí eu vou comendo pelas beiradas. Eu chamo, pastor, tudo bom? Como é que tá a família aí? Ele já fala, lá vem. Eu falo, então, pastor, tem um certo assunto assim... O que você acha desse? Eu já nem falo. O que você acha desse assunto? Varão, esse assunto aí tem várias maneiras, e a gente começa a debater, e tem vezes que a gente se fala, e a gente passa 1-2 horas no telefone falando, e é bom demais isso, né? Eu fui convidar ele para vir aqui, a gente falou, acho que foi mais de 1 hora, e manda mensagem, vai para lá, aí justamente o que ele disse, né? Que ele falou, faz 2 anos que eu não prego, e eu estava dirigindo. E aí eu parei de falar com ele até chegar na loja. Depois deu uns 15 minutos, eu mandei uma mensagem. Ele mandou assim, varão, eu achei que depois que eu tinha falado que eu não estava pregando 2 anos, você estava matutando o que você ia falar para sair fora. Eu falei, faz 2 anos. Ele falou, faz. Falei, glória a Deus, então vai ser a melhor pregação que você vai fazer na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus, viu, querido? Seja muito bem-vindo aqui. Que lindo, né, gente? Maravilhoso, né? Que dá para entender dessa palavra que ele nos trouxe é que a gente tem que amar mais, viver mais, se doar mais, poder fazer tudo o que você pode fazer, porque a porta está lá. Basta nós querermos, porque Deus, mesmo com nossos erros e pecados, Ele nos ama. Agora eu quero chamar a Lígia, um minutinho, que vamos mudar o protocolo aqui.